Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, Direitos Educacionais de Adolescente, onde hoje, na nossa aula, vamos discutir, tá? Eu quero que vocês coloquem, anotem alguma coisa que chamou a atenção nessa aula, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre a proteção da criança e do adolescente, né? Como que acontece essa proteção, como acontece, quais leis, né, está defendendo, quais os direitos. Vamos lá? Direito à profissionalização e a proteção ao trabalho. Na Constituição, no artigo 6, estabelece o direito ao trabalho com um direito social fundamental. Desse modo, tem especial proteção assegurada. No artigo 7, desenvolve os direitos que devem ser observados a fim de melhorar a condição social. A partir dos 16 anos, o adolescente pode trabalhar desde que em atividade não perigosa, né, insalubre ou noturna. Nesse sentido, é necessário observar a atividade laborativa que será desenvolvida pelo adolescente. O trabalho do adolescente, quando se trata de educação profissional, precisa observar todos os elementos deste artigo, né, para garantir o cumprimento de sua formação técnico profissional. E deve ainda seguir a LDB em vigor, como aponta o artigo 62. Né? Já o artigo 66 do ECA prevê o trabalho protegido ao adolescente com deficiência. O trabalho tem um importante papel na integração da pessoa com deficiência na sociedade, sendo necessário que se observem e se desenvolvam programas de atendimento especializado, sempre visando eliminar as barreiras existentes na sociedade. Então, a pessoa com deficiência, o adolescente com deficiência, ele tem direito ao trabalho, ele tem direito a uma vaga no mercado de trabalho. Então, que sejam desenvolvidos programas de atendimento especializado, né? Que sejam eliminadas as barreiras, que a gente sabe que existem muitas barreiras. Então, tá aí, no artigo 66 do ECA. Deve ser respeitada a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e a capacidade profissional adequada ao mercado de trabalho do adolescente. Esse é o principal objetivo de proteção ao direito à profissionalização, tá, ao trabalho previsto no ECA. Atos infracionais. Toda conduta descrita como crime ou contravenção penal, conforme estabelece o artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? A formalização do auto de apreensão ocorrerá apenas na hipótese de violência ou grave ameaça. Dessa maneira, será realizado somente as hipóteses de violência pessoal. Os atos infracionais devem respeitar as garantias processuais, certo? Ninguém será privado de liberdade ou dos seus bens sem o processo adequado, conforme estabelecido na legislação processual. O autor do ato infracional, ele deve ter conhecimento do que lhe foi imputado, né? Ele também terá direito à igualdade processual e garantia de produção de provas. A defesa técnica será realizada pelo advogado e assegurada pela assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, né? Então, vejam aí que o autor de algum ato infracionário, ele vai ter a defesa técnica de advogado, né, de assistência judiciária,
Enfim, medidas de proteção e medidas socioeducativas. Quais serão essas medidas? A de proteção tem um importante papel de quê? No resguardo da criança e do adolescente. Ela será aplicada sempre que os direitos forem ameaçados e violados. Então, serão tomadas essas medidas de proteção. O Ministério Público, gente, possui um importante papel ao intervir nas ações em que há interesse de incapaz. Dessa forma, percebe-se que o Ministério Público atua como fiscal da lei, tanto nos processos que tramitam na vara da infância e da juventude, como nos processos que tramitam na vara da família e envolvendo o incapaz. Então, ele possui um importante papel aí, o Ministério Público, na forma de intervenção, certo? Autoridades competentes para determinar as medidas. Quem são essas autoridades? O Conselho Tutelar e o Poder Judiciário. Então, essas duas autoridades competentes para determinar as medidas, ou medida de proteção ou socioeducativa. A colocação em acolhimento institucional ou familiar e em família substituta é de competência exclusiva do juiz. Então, aí, o juiz é que vai tomar essas providências aí, né? Caso a criança ou adolescente esteja em situação de vulnerabilidade, será encaminhado, tá, aos pais ou responsável um termo de responsabilidade, elecando, né, de maneira bem clara aí a situação de risco e o alerta adequado com as propostas de solução. Então, será encaminhada aos pais essa documentação explicando, né, se a criança está solta na rua, né, ela está em situação de vulnerável, né, está aí na rua, solta, ninguém toma as providências, a família não dá conta, então a família é notificada, né, ela é responsável, ela recebe um termo de responsabilidade, sendo elencada lá várias formas de como conduzir a situação, né? Os pais assumem a responsabilidade, né, pelos atos dos filhos, e caso esses tornem a situação anterior, é cabível a instauração do processo de perda ou de suspensão do poder familiar. Então, depois da família ser notificada, colocada, elencada lá várias situações, como ela fazer para segurar aquela criança, não deixar a criança na rua. Então, caso a criança volte, que diz aqui, que o pai, que é responsável por essa criança, se ela voltar, ela será instaurada, ele pode perder a criança, né? E a criança pode ser, ou a suspensão do poder familiar, ela pode deixar de ser colocada em outra família, pode ser levada para adoção, pode ser levada para outra instituição, tá? O ECA estabelece um tratamento diferente àqueles que estão em situação de vulnerabilidade e àqueles que praticam atos infracionáveis, né? Então, vejamos que o ECA ele tem uma preocupação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem essa grande preocupação com a criança, com o adolescente, para que todos os seus direitos sejam garantidos e sejam de fato garantidos mesmo, de fato, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, leiam, aprendam, escrevam, façam anotações, certo?